poema que acontece na hora? O poema que acontece na hora é o poema que, quando o leitor começa a viajar no poema, ele começa a viajar no poema e as palavras vão se juntando com a emoção que o leitor já tem, com dados que ele já tenha, e produz uma emoção instantânea naquele momento. E leva o leitor para o presente. E o presente, quanto mais presente, é a eternidade. É uma visão de eternidade. O presente mesmo. É isso. Ficção. Ficção pode ser tanta coisa diferente. Vai ficar. Ficção. Agora, uma coisa que eu acho interessante no poema, que é uma característica da música também, é o tempo. O tempo de leitura. Não, o tempo de leitura, o tempo que você coloca. O Quintana dá um show, né, cara? Ele é show nisso. Eu adorei. Aí quem tá chegando, ó. Rapaz, se a gente tivesse programado um encontro de poesia aqui, de poetas, não teria. É, agora a mesa ficou completa aqui, ó. Então, a questão do tempo, da palavra, do tempo no poema, é como o tempo na música. Um tempo de um acorde que você bota uma tensão, aí essa tensão se produz até um certo ponto e depois você tem que resolver o acorde e chegar no relaxamento, né? Tensão e release. No poema também tem isso. Você tem um momento que é silêncio. Nesse silêncio está acontecendo alguma coisa. Aí depois vem uma outra palavra que esclarece aquele silêncio, né? O Quintana era mestre em fazer isso. Eu acho isso muito legal. E a rima do Quintana, você fala uma coisa interessante em relação... As pessoas dizem que Quintana tem uma rima, você fala uma coisa a respeito da rima, eu achei muito interessante. Quintana tem uma rima interiorizada. É uma rima emocional, né? Emocional. Não é fonética. Ele não rima só a fonética, ele rima às vezes, ele rima, eu dou o nome de rima emocional, porque ele rima um sentimento com outro sentimento. Exatamente. Você pega um sentimento lá no seu repertório, e aí lendo o poema dele aparece um outro sentimento, e ele rima esses dois sentimentos, sem fonética, não é a questão da fonética. Não sei como é que é o nome técnico disso. Mas Nicodemo, e o trato com a mulher, né, cara? Por exemplo, quando ele diz assim, teus silêncios são pausas musicais, né? Quando ele fala essa coisa, o tratamento dele com a mulher é irresistível. Eu acho que a mulher não resiste a Quintana. Não, nenhuma mulher resiste. Nenhuma mulher resiste a Quintana e nem o Quintana resistiu às mulheres. Porque quando perguntaram a ele uma vez, Quintana, por que você nunca casou? Ele falou assim, minhas noivas sempre foram compreensivas comigo e casaram com os outros. Isso é espetacular. Eu tive a alegria de passar uma tarde assim, tomando café e conversando com ele. Mesmo? Foi. Eu fui lá em Porto Alegre para falar com ele. E foi uma beleza, né? Assim, parecia dois meninos fazendo molecagem, traquinagem. É muito legal. E Quintanares, né? Quintanares. Na Cacunda. Nicodemo tocou na Cacunda, Nicodemo? Não, eu toquei vamos dizer, na avó na Cacunda, foi o Pombos Urbanos. Pombos Urbanos e depois Pombos Urbanos. Ele tá ali só foi caladinho. paralelo ao Fator RH. Tem gente aí. Vocês que se tornaram o Fator. Mas onde paramos, hein? A gente estava falando sobre... teve a hora do Quintana também. Teve a Quintana, hora- agora nós estamos aqui com uma pessoa aqui. Algumas coisas que o Crato tem de bom, né? Uma delas é uma mesinha de café no final da tarde, com 5 poetas falando a respeito de poesia, né? Isso é uma coisa rara, e não é todo lugar do mundo que tem isso, não. Um café, onde no final da tarde tem 5 marmanjos falando poesia. Houve uma interrupção do Brasil Real. Agora voltemos ao Brasil Oficial. Brasil oficial não, esse Brasil aqui é periférico, né? Quem faz poesia, quem lê poesia é um pouco periferia, no sentido assim de que não é o centro, né, da atenção e nem é o centro da preocupação nacional. Então é uma coisa... Mas o insulto. Não é o centro, é o insulto, né? Eu gosto de observar na poesia, na obra, no conjunto da obra de alguém, ou de um poema, ou de todos os poemas de um poeta,
ou de um verso, se na obra, se num poema um verso contiver poesia, o poeta tem salvação. O poema tem salvação, por consequência o poeta tem salvação. Se não tiver nenhum poema, nenhum verso no poema que contenha poesia, e se na obra do poeta não tiver nenhum poema que contenha poesia, porque o poema é um receptáculo, é um recipiente onde se deve colocar poesia, onde a gente deve encontrar poesia num poema. Se não encontrar, então não tem salvação. Então fica uma bacia que não contém nada, né? Alcança o objetivo quando não se gosta. Até porque Mário Quintana tem muita coisa que não tem poema. Eu, como professor de literatura, eu identifico também. Porque tem muito cotidiano que não tem poema, e tem cotidiano que tem poemas. Então, dos caras que eu não gosto, não, pelo contrário, dos caras que eu não gosto, é o que eu mais gosto na essência poética. Então, nunca ninguém me disse isso de você. Deixa eu fazer Nunca ninguém me disse isso de você, que você disse que não gostava do que eu fazia. Pelo contrário, eu vou responder também, porque uma professora minha disse que não entendeu o que eu escrevi. E eu disse a ela que ótimo, alcançou o objetivo. O seu universo, o vocabulário é muito restrito. E eu mandei que ela procurasse um dicionário. Mas eu gosto de você. Tá, então tá Pelo bom. contrário. Então eu posso declarar que eu gosto de você também, e eu vou fazer o seguinte, fazendo a declaração, sair daqui todo mundo amigo. Não, uma coisa assim, importante, Deus, que eu venho pensando é o seguinte, nós, em geral, nós que mexemos com cultura, com literatura, com poesia, com música, o que for, nós temos digamos, um espírito crítico, né? uma percepção crítica mais aguçada do que a média da população. E com isso a gente acaba apontando defeitos no trabalho dos outros e até no próprio trabalho. Mas eu venho estudando, eu venho praticando e querendo aprender o seguinte, em vez de apontar o defeito, apontar a qualidade, né? Porque o defeito é muito fácil de apontar, e principalmente o defeito do outro. Agora, a qualidade, a grandeza de reconhecer a qualidade no outro, eu acho que é importante, e eu estou assim, tentando aprender isso. Tem uma coisa no Wilson Bernardo que eu gosto muito, que eu admiro, é a constância no trabalho dele, a constância na produção. Ele inventa formas de colocar o poema dele, tem o poema postal, tem via internet, tem... Não, aí é outra questão, essa é outra questão, mas a constância no trabalho, a vontade de produzir, a eloquência, né? Tudo isso eu acho um valor valoroso que eu estou procurando ter também. Eu também quero ter essa constância, encontrar meios para colocar meu poema e tal. Então isso é um ponto positivo que eu vejo no Wilson Bernardo, que é uma coisa assim boa para gente, para todo mundo que faz ou música, ou poesia, ou estilo, ou o que for, estilogravura, ter essa constância, essa força de ficar colocando o poema mesmo, colocando o seu trabalho para as pessoas, né? Por exemplo, eu odeio James Joyce. Foi o revolucionário da técnica das palavras. Eu odeio James Joyce, tá? Mas entre James Joyce e um psicotrópico, eu fico com um psicotrópico. Dorme-se mais tranquilamente. Mas é um cara importante. Fica aí na sociedade dos que leram Ulisses e não entenderam. Tem lá em Fortaleza uma associação dos que... Eu também não entendi. Eu estou buscando alguém que me... Eu nem li. Mas com relação a eu quero entrar nessa discussão técnica de o que é poema e o que é poesia. Só para a gente ficar bem claro, um jeito de entender isso. Não quer dizer que seja isso, mas é um jeito de entender. Poesia